Estamos aqui nessa noite para pregar o Evangelho. Boas notícias, e nós temos que pregar o Evangelho felizes. Afinal de contas, nós estamos transmitindo boas notícias do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nossa temática, essas terças-feiras, imensa graça, e o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês especificamente hoje é Getsemane, um lugar de pressão. Getsemane, um lugar de pressão. Eu gostaria de convidar você a ler a sua Bíblia, abrir o seu smartphone, no texto de Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46, você também pode acompanhar no telão. O texto diz: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua palavra, a qual já é revelada, nesse tempo nos ilumine, para que a gente possa compreender a Tua vontade para nós, Pai. Fala com cada um de nós e o Seu nome seja assim glorificado no nome de Jesus. Nesse contexto, Jesus ele se encontra no final do seu ministério, já está próximo à sua morte, e ele sabia do seu propósito. Desde o seu nascimento, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ele mesmo declara ser o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Quando Pedro o induz a não morrer, ele o repreende: afasta-te de mim, Satanás. Pedro diz: o Senhor não vai morrer. Então, Jesus ele é muito consciente da sua morte. Ali ele se encontrava com os seus discípulos no Getsemane. O significado de Getsemane é lugar de azeite, pressão de azeite, o lugar onde o azeite era pressionado por uma tora e mais 4 pedras, para que se produzisse ali através do azeite alguns elementos, tais quais o óleo da unção, alimento, também azeite para a iluminação, azeite para o perfume. A azeitona pressionada produzia então esses elementos para a humanidade. E Jesus ele estava ali entre a sua última ceia e a sua prisão, e o seu sofrimento, a sua crucificação. Então esse momento da oração do Getsemane até a sua morte, o último suspiro, são cerca mais ou menos ali de 18 horas, porque essa oração mais ou menos às 21 e a sua crucificação às 15, 18 horas. Então estava muito próximo de fato da sua morte. Pressão no fim da missão. Jesus precisava cumprir a sua missão, e ele estava no final. E nós sabemos que nós, da mesma forma, temos uma missão, temos planos, temos projetos e desafios. E nós corremos o risco de não concluir muitas das coisas das quais nos propomos a fazer. Quantos projetos engavetados, quantos planos que foram enterrados, e para que os nossos projetos se realizem, nós sim passaremos e temos que lidar com pressão. Desde o nascimento já existe pressão. Para sair da zona de conforto, do útero da mãe, a criança ali sai, depois tem que romper do cordão umbilical, e aí a vida como ela é. Francisco, no seu nascimento, o doutor olhou, falou: não está pronto ainda, empurrou de volta. Pressão. Então, o nascimento, pressão. No casamento, a pressão, na verdade, quando você é solteiro, ficam te pressionando para namorar. Quando eu era solteiro, você tem que namorar. Depois que namora, você tem que casar. Lembra da minha avó portuguesa, Isabel? Está solteiro, você tem que casar.
vai ficar solteiro, ninguém vai querer você, vai ficar feio. Tá bom, vó, vou casar. Estava tão jovem, com meus 28 anos, e resolvi casar, né? Criação de filhos também é sair da zona de conforto. A criança, primeiro você tem que ajudá-la a engatinhar, depois tem que começar os primeiros passinhos. Algo que para mim mexeu bastante foi quando a Eloá teve que deixar o PP, a chupeta, né? Porque para criança, para nós é ok, parece algo simples, mas para uma criança que desde bebezinho usando aquele objeto, talvez é difícil, mas precisa haver renúncia, pressão e não desistência. Quando você trabalha, você tem que produzir. E no trabalho sempre haverá pressão. Há muitas pessoas que pedem demissão porque havia pressão nesse emprego, vai haver pressão no outro emprego. Graças a Deus, porque nós, como somos partes da equipe do pastor Edson, não tem pressão. O pastor Edson é muito bonzinho, tranquilo. Na vida sempre haverá pressão. Se você quer, talvez, iniciar um projeto, nós percebemos, acadêmico, há muitas pessoas que começam, que celebram os trotes e passam, mas desistem no meio do processo. De repente você vai começar um projeto de academia. Você começa, compra sua roupa, compra seu suplemento. Inclusive o próprio pastor Alessandro iniciou seu projeto de academia, o projeto Fit, um homem esbelto, como ele é. Um mês de academia, perdeu 31 dias. Vocês acreditam? Que benção. Muito bom, Alessandro, uma inspiração para nós, mas a vida da mesma forma vai pressionar você em diversos aspectos. Boas novas de salvação que nós trazemos, mas na verdade o que nós aprendemos com Jesus, lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, em primeiro lugar, no momento de pressão, primeira coisa, você precisa evitar o isolamento. A Bíblia diz no verso 39, saindo foi, como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Jesus, ele tinha o costume de orar sozinho, mas esse momento de tensão, de dor, de dificuldade, ele não queria ficar sozinho, ele precisava de companhia, e seus discípulos ficaram ali, ainda que dormiram, mas ele estava entre os seus discípulos. Ele evitou o isolamento, ele estava cercado pelos seus, e nós precisamos de gente do nosso lado. Se Jesus não abrir mão de ter gente, imagine nós. E muitas vezes na hora da dor, da angústia, do luto, da tragédia, do desespero, nós tendemos a nos isolar. Já ouvi que a França é um dos lugares de mais depressão do mundo, por isso que muitas vezes nós víamos, né, os franceses com seus pets, mas parece que agora os brasileiros estão com a ideia do pet. Espero que os pets não estejam substituindo as pessoas, não seja um refúgio para você, porque nós precisamos de gente do nosso lado. E eu estive recentemente visitando um rapaz no HU e tentou suicídio. Morava sozinho, conversando com ele, eu entendi que ele sentia sozinho e solidão. E ele gostava de ficar no HU, porque lá ele tinha gente perto dele, ele tinha atenção. Então observe pessoas que estão solitárias demais, que são do seu círculo de amizade. Pense às vezes até os seus filhos, quando vão para a faculdade. A gente, claro, tem muito cuidado com as más influências, mas cuide também com a solidão. A solidão. Ele também não ficou isolado. O dilema do isolamento social na pandemia foi bem necessário, contudo, ele teve impactos significativos na saúde mental. A OMS diz que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Quase 12 milhões de pessoas em depressão, perto de nós. E há pessoas muito jovens hoje ficando com depressão. Faça algo por alguém, esteja perto de pessoas, participe das programações, participe de um grupo pequeno, participe de um curso, de uma célula. Em segundo lugar, em momento de pressão, você deve colocar-se em rendição. Rendição. A Bíblia diz que apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Ele se pôs de joelho. Rendição. O que Deus espera de nós? Rendição. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, você vê lá o mais puro evangelho, do capítulo 1 até o 8.
mas depois algumas outras questões, e do 12 a parte prática, mas entre este evangelho e a parte prática, existe aquilo que Deus espera de nós, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável, diante de tudo que Deus fez. Agora você também se apresente como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é rendição. Eu me rendo a Ti, Senhor, faz em mim a Tua vontade. Ele se prostrou. Quando nos prostramos, estamos dizendo a Deus que nós não podemos andar com as nossas próprias pernas. Você tem o hábito de se ajoelhar, de orar ajoelhado. Fala: Deus, eu não posso andar sozinho. Então Jesus, Ele fez isso, cultivando solitude, que é diferente de solidão. Ele gostava da solitude, Ele ficou com o Pai nesse tempo. Ele tinha o hábito de se desligar da multidão. E nessa era nossa tão acelerada, nós também precisamos de solitude. É interessante porque eu acabo de falar de solidão, mas a solitude, ela é importante. Eu preciso de momentos de solitude. E eu encontro esses momentos, na maioria das vezes, quando eu acordo mais cedo para ter um momento de meditação, de leitura, e me faz muito bem. Deixe os seus aparelhos distantes de você, desliga tudo, cultive solitude. Parece que o silêncio nos incomoda, parece que nós não conseguimos desligar. Então, que não seja a primeira coisa a fazer o aparelho, não seja a última coisa do dia o aparelho, mas a palavra de Deus no seu coração. Vai dormir meditando, refletindo na palavra. Salmo 46, a palavra de Deus diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Para saber que Ele é Deus, muitas vezes nós precisamos parar tudo, ficar quietos, para que Deus fale conosco. Há barulho demais, tela demais, atividade demais. Eu adoro viajar de carro, porque o carro todo mundo desliga o celular. É claro que a gente vai conversando, ouvindo música, e Eloá vai brincando, o que é, e vaca amarela, e é por aí. Eu até estava esses dias viajando com a sogra. Eu falei: sogra, se eu ouvir música te incomoda? Ela falou: não. Então nem vou ouvir, porque eu queria incomodar, né? Mas nós precisamos de quietude, nós precisamos abrir o coração, e Jesus abriu o coração na hora da pressão. Ele abriu o coração a Deus, Ele se rasgou diante de Deus. Você que faz campanha, você está apresentando o seu dilema a Deus. Você está orando, colocando a sua necessidade diante do altar do Senhor, aqui nos vasos. Coloque também a sua gratidão. Deus, obrigado porque o Senhor fez isso. Eu estava orando ali por uma criança agora, Deus, que se torne em gratidão. Eu quero ver essa criança testemunhando aqui também. Fazendo campanha, uma criança fazendo campanha. Estimule seus filhos. Nós nem estamos muito acostumados a orar por crianças aqui na frente. Nós passamos, a criança estava ali, a gente... Estimule, desde cedo. Mas apresentar a Deus a nossa oração, porque é Ele que tem cuidado de nós. E Deus responde de 3 formas a sua oração. Quais são? Sim, espere e tenha um plano melhor. Eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, de paz e não de mal. Renda-se então àquele que tem o controle da sua vida. Em terceiro lugar, mantenha o coração em Deus, no Pai, conectado. O verso 42 diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se queres, a sua vontade, Senhor. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele se entregou ao controle e à vontade divina. Martin Luther King, ele diz o seguinte: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas todas aquelas que eu coloquei nas mãos de Deus, estas eu possuo até hoje. Salmo 37:5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Há situações que você não tem controle, por mais que você tente e queira controlar, precisa entregar e descansar. Deus está na sua mão, não vou mexer mais com isso. É saber confiar no Senhor, da mesma forma que você está confiando nessa cadeira aí, da qual você está sentado. Você não está desconfiado: será que essa cadeira vai me suportar? Será que não? Você está tranquilo, relaxou. É desse jeito que nós confiamos em Deus. Deposite a sua confiança no Senhor. Você já entregou a sua vida, seu dilema, suas lutas? Ou está segurando firme? Abra a mão,
Deus é teu. E intenso sofrimento de Jesus ali naquele lugar. Eu gostaria de fazer esse destaque nesse sofrimento de Jesus, onde ele orava mais e mais intensamente. À medida que essa aflição aumentava, talvez você já passou por todo tipo de sofrimento, negação, traição. Ali era um lugar de traição, porque Jesus sabia que Judas o estava já traindo naquele momento. Jesus sabia que seria negado por Pedro. Ele sabia que seria rejeitado quando apresentariam a opção, ou ele, o rei dos judeus, ou Barrabás. E escolheram Barrabás. Rejeição, fiquei para segundo plano, para último plano. Jesus sabia que seria abandonado pelos seus discípulos, e pior, seria abandonado pelo próprio Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Deus o abandonou para que você e eu fôssemos reconciliados com o Pai. O único momento onde Jesus não se refere a Deus como Pai é nesse momento. Ele deixa a filiação para que você se torne filho de Deus, por conta do sacrifício que Ele fez. Talvez você tenha sofrido negação, abandono, humilhação, angústia intensa, solidão, rejeição. Ele sofreu tudo isso por você. E começou ali o sofrimento de Jesus. Não somente após a sua prisão, já começou nesse tempo onde Jesus, a Bíblia diz que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Esse fenômeno chamado hematidrose, o suor sangrento, ocorre quando pequenos vasos sanguíneos se rompem. O pecado estava corroendo Jesus de dentro para fora. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi prensado por você e por mim. Todo o trauma emocional, psicológico, Jesus estava sofrendo ali, para curar você de todo trauma psicológico, emocional, ansiedade, depressão. Nós repreendemos no nome de Jesus, porque Jesus levou isso sobre si, para que você não levasse mais. Ele suportou o seu castigo, o seu sofrimento, para você ser livre. Pelas suas feridas, pelas feridas dele, você foi curado. D.L. Moody diz, um grande pregador, teólogo: não há pecado tão grande que você tenha cometido, que uma gota de Jesus não seja capaz de purificá-lo. Em quarto lugar, permanecer na vontade do Pai, no momento de pressão. Verso 42 diz, renunciando, diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus, ele renuncia a sua própria vontade. Nós temos dificuldade com isso, né? De renunciar, porque nós até na nossa oração é assim: Deus, o Senhor pode fazer a minha vontade? Senhor, o meu desejo é que o Senhor faça isso, a minha vontade é que o Senhor faça isso, e que o Senhor pode fazer isso no meu trabalho, e fazer isso nos meus estudos, e na minha família o Senhor pode fazer isso. Espera aí, temos que mudar, é diferente. Jesus não faz assim. A vontade de Jesus era: Senhor, afasta de mim esse cálice. Essa era a vontade de Jesus. Mas Jesus sabia que havia um abismo entre a vontade dele e a do Pai ali. A do Pai era a crucificação, e nós temos que saber orar como Jesus orou. Porque às vezes nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada, né? Os meus desejos, ou a fonte, né? Onde você joga ali os seus pedidos. Mas Jesus, ele estava disposto a fazer a vontade do Pai. A sua oração sacerdotal, ele diz lá em João 17,4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para realizar. Completando a obra que o Senhor me deu, eu te glorifiquei. Quando os discípulos encontram Jesus, após terem ido no mercado: mestre, come alguma coisa. Ele fala: eu tenho algo para comer que vocês não sabem, vocês não entendem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A vontade de Deus é maior do que as necessidades fisiológicas de Jesus, que nós comemos tanto, e nossa vontade prevalece tanto. Mas Deus, faz em mim a tua vontade. E Jesus, a Bíblia, segundo o que eu entendo, ele não olhou para a cruz. Jesus olhou através da cruz. Ninguém quer morte, ele olhou através da cruz. Hebreus 12:2 diz assim: que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a
cruz. Havia uma alegria, havia uma ressurreição, havia os frutos, e os frutos da sua morte e ressurreição é você, é a tua salvação. Essa é a alegria proposta a Jesus, é você aqui hoje, recebendo a palavra do Evangelho. Essa é a alegria proposta, e por isso Ele suportou a cruz. Em quinto lugar, em momento de pressão, você deve experimentar consolo do alto. A pressão vem, a angústia vem, onde você busca refúgio? Na bebida, na distração, nos relacionamentos. Mas a Bíblia diz assim que e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, no verso 43. O Getsemane é onde Deus se compadece de Jesus. Ele está ali diante do Pai, o Pai diante dele. A Bíblia diz que Deus consola enviando um anjo do céu para consolar Jesus. E talvez Deus tenha enviado anjos na sua vida e você tem desprezado e rejeitado pessoas abençoadas, pedindo um sinal do céu, e o sinal está na sua frente, o sinal está bem pertinho de você, mas você está distraído demais para perceber a ação de Deus na sua vida. Ele nos consola. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito Consolador. O anjo de Deus lá com Jesus, é Deus dizendo: eu estou contigo na dor, na pressão, na angústia. O anjo aparece e consola. E eu quero concluir. Talvez na sua vida você passará por momentos que irão te pressionar para extrair de você algo muito bom. Você precisa ser moído, pressionado. Eu lembro de uma oração que eu fiz na minha juventude, quando eu orei assim: Deus, e eu fazia todos os dias essa oração: faz de mim um vaso no qual o Senhor amassa, o Senhor me molda. E eu não sabia o que eu estava dizendo. Primeira coisa, meu pai morreu, amassou bastante. E depois muitos outros desertos, Deus me permitiu para quebrar essa casca grossa desse vaso, a fim de que a glória se manifeste. A Bíblia diz que há um tesouro em vasos de barro. Situações como a de Jesus vão acontecer sim conosco, pressões da vida. Não desista, não culpe os outros, não blasfeme, não deixe de acreditar em Deus. Mas quando chegar, evite isolamento, mantenha o coração em Deus, se renda, permaneça na vontade dEle, receba consolo do alto. Se nós estamos aqui hoje é porque muita gente precisou sofrer e suportar muita pressão. Talvez seus pais sofreram pressão da vida para te criar, para você estar aqui. Eu citei Martin Luther King. Ele enfrentou pressões políticas e sociais enquanto liderava o movimento dos direitos civis. Pessoas da história que fizeram a diferença. A história também nos mostra Anne Frank, que sofreu pressão extrema durante o Holocausto, escondida com sua família, em um anexo secreto para escapar da perseguição nazista. A história nos mostra John Hus, precursor de Lutero. Ele veio 100 anos antes, e ele começou a pregar a verdade do Evangelho de Cristo. Contrariando a igreja da época, ele foi queimado vivo. E enquanto ele queimava, ele cantava. Pessoas das quais o mundo não é digno, e nós por muito pouco desistimos. Se Martim Lutero não tivesse se levantado para defender a verdade, combatendo a igreja e a opressão da época, não haveria o protestantismo como hoje há. Pessoas, homens, se Paulo, o perseguidor que se tornou perseguido pelo Evangelho, que foi depois decapitado pelo Evangelho, não tivesse persistido, perseverado, escrito, nós não teríamos o privilégio das suas cartas hoje. Se Jesus que sofreu pressão, morreu por nós, o qual, quando o injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria que você se colocasse em pé.
refletindo sobre o que você tem ouvido. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pedir para você fechar os seus olhos. Esse Jesus que sofreu por mim e por você se encontra aqui neste lugar. Ele caminha entre nós. Talvez você se identificou com algo nessa mensagem, e você quer convidar esse Jesus a fazer parte da sua história, entrar no seu coração. Onde você está com os olhos fechados, levante uma de suas mãos. Ele morreu publicamente por você, e agora publicamente você vai recebê-lo no seu coração. Você vai fazer uma confissão, um convite. Se há mais alguém, Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história, muda a minha vida. Levante as suas mãos e você repete assim comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, te peço perdão por todos os meus pecados, desde a minha infância. Perdoe-me, eu me arrependo. Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu abro a porta nesta noite, preenche todo o vazio e escreve meu nome no livro da vida. E obrigado, porque o Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor derramou sangue por mim. Eu sou perdoado, eu sou lavado, santificado, justificado. Tenho vida eterna, sou nova criatura, em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, cada pessoa aqui neste lugar. Peço a tua mão sobre cada um deles, Senhor, com as bênçãos do alto. Fortalece-os no seu Espírito Santo, enche-os do teu poder, e que possamos viver intensamente como proposto na sua palavra, em nome de Jesus. Amém.